Olá, tudo bem com você? Aqui é Ana Cláudia da Academia de Radiologia. E aí, pela primeira vez, a gente traz aqui um assunto de radiobiologia, que tem tudo a ver com proteção radiológica, que é uma aí das nossas especialidades. Então hoje a gente vai falar aí de síndrome aguda da radiação. Você conhece aí quais são os sintomas, quais são as doses? Então você conhece exatamente a ordem aí dessa síndrome aguda? Conhece algum caso de síndrome aguda da radiação? Se você não conhece, fica aqui com a gente até o final desse vídeo que eu vou te mostrar. Então a gente entrega aqui um conteúdo de forma profunda. Eu tenho certeza que muitos cobram aí pelo conteúdo que a gente entrega aqui gratuito. Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, o SAR, então que não seja confundido com o que se está falando aí, né? Síndrome aguda respiratória, que não é isso. Aqui é síndrome aguda da radiação. Então todos esses dados que eu vou apresentar para vocês, desde doses até os efeitos, os sintomas, eles são baseados em dados científicos, dados reais. Uma dos sobreviventes aí de Hiroshima e Nagasaki, também de vítimas de acidentes nucleares, tanto Chernobyl como Takaimura. Então o que é o SAR? Como eu escrevi aí embaixo, ele é o efeito da radiação ionizante no organismo como um todo, não em alguma região específica, é como um todo. A pessoa recebe geralmente dose de corpo inteiro, não uma dose específica numa região. Então essa síndrome aguda da radiação fala exatamente, se trata, né, exatamente desta questão. Bom, e aí a gente tem aí a ordem dos sistemas de acordo com o que passa o tempo após a recepção dessa dose. Então a primeira síndrome que a gente tem é chamada de síndrome prodrômica. Depois existe um período de latência, que é o período que a pessoa melhora. Se você não assistiu ainda, eu sugiro que você assista a série de Chernobyl, que isso fica muito claro, esse período de latência, que é um período que a pessoa melhora. Ela fala, eu tô bem, não tenho mais nada. Esse é um período de latência da síndrome aguda da radiação. Depois, com o passar do tempo, isso vai depender da dose, né? Vai depender de qual sistema aí que vai ser afetado. Aí existe a manifestação da doença. E aí, num quarto momento, ou ela se recupera ou o indivíduo morre. Então aí tem essas fases da síndrome aguda da radiação. Bom, e aí quando a gente fala de SAR, quais são os principais sistemas afetados? Então a gente tem aí o sistema hematopoético, então é nesta ordem. Inclusive essa é uma questão de muitas provas por aí. Então é exatamente nessa ordem que você está aprendendo. Sistema hematopoético, aí a gente tem o sistema gastrointestinal e aí a gente tem o sistema nervoso central. Então nessa ordem que eu acabei de te falar, é o sistema mais sensível, aí a gente tem a linha média e o sistema mais resistente aí à radiação, pensando nesses três. Então vamos ver agora cada um deles. Bom, então o primeiro que eu vou te mostrar aí, que é a questão do sistema nervoso central, que é chamado de síndrome cerebrovascular. E aí, em que momento a pessoa desenvolve, né, essa síndrome? Se ela recebe uma dose aí com cerca de 100 grays, é uma dose altíssima. E aí, lembrando que é a dose de corpo inteiro. E aí, no caso, a pessoa ela morre num período bem curto, que você está vendo aí, entre 24 a 48 horas. Então, lá naquele acidente de Chernobyl, aqueles bombeiros que foram atender o acidente, que receberam doses altíssimas, eles desenvolveram essa síndrome cerebrovascular, morreram em questão de algumas horas. E aí é o que se conhece, né? Então, algumas coisas em relação a essa síndrome ainda não estão completamente compreendidas. Então, é o resultado do colapso, do colapso neurológico e cardiovascular. Então, o que se conhece é que existe lá uma pressão, um aumento de pressão craniana, e aí o indivíduo acaba morrendo nesse curto período de tempo. Bom, e aí a síndrome gastrointestinal, aí é o que a gente chama de doses intermediárias, que vão ficar lá entre 5 a 12 grays. E aí o indivíduo pode morrer entre 9 e 10 dias. Então, essa síndrome, ela ficou bem destacada
no acidente de Goiânia com Césio 137. Então, quem não assistiu aquele filme brasileiro que trata do acidente, né, Césio 137, O Brilho da Morte, acredito que deva ter aqui no YouTube, deve ter esse vídeo para assistir. Assista, porque você vai ver a questão dessa síndrome aparecendo nas pessoas que entraram em contato com o Césio e com certeza receberam cerca de 5 a 12 grays de dose. Então ela vai apresentar diarreia, pode ser diarreia com sangue, porque vai ocorrer uma destruição da mucosa gastrointestinal. E aí, como resultado disso, ela vai apresentar náusea, vômito, a própria diarreia e sinais de desidratação. Então, é essa dose que desencadeia esse processo. Bom, agora vamos ver aí para doses mais baixas. Então, a gente vai ter a síndrome hematopoética. Então, a dose entre 2,5 a 5 grays. E aí, no caso, se não existe a recuperação, o indivíduo morre em várias semanas a 2 meses. Então, lá no acidente do Césio também teve síndrome hematopoética. E aí, o que é essa síndrome? Qual é o órgão, né, que ela vai atacar? Então, ela vai comprometer aí órgãos que produzem células sanguíneas. Então, a gente vai ter lá uma depressão dos elementos do sangue e a infecção é uma das principais causas de morte quando esse sistema hematopoético ele é afetado. Então, é uma das menores doses. Então, por isso que a gente viu exatamente naquela hora. Se a gente pensar, qual é o sistema mais sensível? Sistema hematopoético. Qual é o sistema intermediário? É o sistema gastrointestinal. Qual é o sistema mais resistente? É o sistema nervoso central. Então, quando a gente fala de proteção radiológica, eu preciso entender esses processos, né? Eu preciso entender como a radiação age a diferentes doses. Então, esse é um conhecimento muito importante para quem trabalha com as radiações. É lógico que aqui a gente está falando de doses elevadas, em doses de acidentes, mas isso é um conhecimento muito importante. E aí eu quero te trazer um dos casos. Então, a síndrome hematopoética, ela aconteceu, não sei se você lembra aí, mas eu lembro desse caso, que foi um espião, um oficial russo, ele foi envenenado com polônio 210. O polônio 210 é um emissor alfa. Então, aqui nos nossos vídeos, você deve ter visto aí que os elementos que são emissores alfa, a partícula alfa, a gente consegue barrar ela com a folha de papel, mas quando ocorre uma contaminação, ela ioniza muito meio, então ela acaba ionizando muito internamente. Então isso é muito ruim. E aí, nesse caso, esse oficial russo, ele foi envenenado, acredito que foi num chá, então num chá que serviram para ele, colocaram lá cerca de 2 gigabecqueréis de polônio 210. E aí ele desenvolveu a síndrome hematopoética, né? Ele morreu em 3 semanas após o envenenamento. Então aqui uma foto dele antes e aí uma foto dele no período, né, que ele estava nessa síndrome hematopoética, e foi envenenamento aí utilizando material radioativo. Bom, eu espero que você tenha aproveitado muito aqui sobre esse conhecimento de proteção radiológica de uma forma mais abrangente, porém faz parte da radiobiologia, tanto que eu usei lá uma referência muito boa, que é radiobiologia para radiologistas, que dá todos esses detalhes em relação aos sintomas, em relação à dose. Então eu tenho certeza que eu estou te entregando um conteúdo muito bom. E aí, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal. E aí, não esquece de deixar aquele joinha para que esse canal aqui, que tem conteúdo de qualidade, cresça aí cada vez mais. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo, que eu sempre procuro responder todo mundo que me manda aí pergunta. E aí também é importante você saber que a gente está lá no Instagram, a gente está começando a produzir vídeos lá também, só que a gente está procurando colocar vídeos lá diferentes, assuntos diferentes, vídeos mais curtos. Então, se você quer aprender coisas pontuais, lá no Instagram vai ter esses videozinhos aí com conhecimentos pontuais. Então é importante que você aprenda aqui e aprenda lá também. E eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!